Olá, seja bem-vindo ao canal Caminhos de Felicidade com Evolução, sempre. Nós estamos aqui nessa série de live falando sobre regressão. Nós temos um livro da Meimei, O Passado Continua, onde ela fala sobre regressão. Meimei conta a história de Joana. Joana era uma médium e ela, do interior de São Paulo, desde criança tinha uma mediunidade. Então é interessante esse entendimento para quem tem mediunidade e vê que mediunidade não é castigo. Ela era uma moça muito pobre, no interior, morava assim num sítio pequeno, e ela cresce ali com dificuldade, mas ela tem a felicidade de ser criada numa família onde uma pessoa, ela tinha um conhecimento, comprava livros, então ensinou a ler. Ela aprendeu a ler, na época no interior isso não existia escola, tudo. Ela aprendeu a ler e teve acesso a livros. Então, Joana, que é essa médium, ela começa a contar que nada é por acaso. Desde o começo, mesmo na pobreza, tudo, ela foi assistida por alguém que ensinou a ler, deu livros e ela foi se instruindo. Ela cresce e aí ela se casa e depois, numa época, pouco tempo de casado, não tinha filhos, o marido resolve ir para São Paulo, isso década de 30, procurar emprego, e não encontrou emprego, mas ele viu que havia uma revolução e então ele, como sabia atirar, ele se inscreveu como soldado na Guerra de 32 e ele sumiu. Ela ficou então na casa das cunhadas, vivendo tudo, e teve acesso continuou tendo acesso a livros, tudo, e foi se instruindo. Passou um tempo, ela foi a São Paulo procurar, passou 2 anos, o marido não aparecia, a revolução havia acabado, e ele não voltava. Ela foi procurando até que encontrou, já moribundo, ele tinha tomado um tiro, perdeu a memória, e ele estava num hospital no interior. Ela foi até lá, mas não deu tempo, ele morreu, tudo, conseguiu vê-lo vivo. Mas olha que interessante, esse marido que ela amava, tudo, passa a ser um protetor dela. Como ela tinha mediunidade, ela via, então ela nem se sentia viúva, porque o marido estava ali o tempo todo cuidando dela. Para ela descobrir onde o marido estava, ela foi à federação, e na federação, através dos médicos, falou: olha, teu marido está em tal lugar, porque ela não encontrou ele onde ela havia procurado. Então, contato com a federação, ela fez curso e acabou montando uma casa espírita. E nessa casa ela começa a atender pessoas. Como ela tinha uma mediunidade, ela fazia regressão. Ela conta vários casos que estão nesse livro. Ele é muito interessante, tem muita história bonita. Um dos casos, ela tem uma mulher que sofria muito com o marido, que o marido é alcoólatra e batia, tudo. Era um sofrimento muito grande. Na ocasião, separar do marido era uma coisa que a sociedade não admitia. Então, ela, para amenizar o sofrimento, ela vê assim o passado e fala: olha, eu estou vendo aqui uma vida sua, onde você era o marido, ela era a mulher, e tudo que você está sofrendo agora, você fazia com o teu marido, que era sua mulher na época. Isso amenizou o sofrimento, fez com que entendesse, e aconselhou qual seria o procedimento para que ele deixasse de beber, ou pelo menos diminuísse. Um padre foi procurá-la a pedido da igreja, para que ela fosse para outra cidade. Mas o padre tinha uma mediunidade, ele via espíritos, acabou se confessando com ela. Então ela orienta esse padre, ficaram amigos. Ele foi removido para uma paróquia do interior, mas se correspondiam, porque ela via os espíritos que estavam ao lado dele e o recado que eles davam. Então o padre, lógico, na época não podia admitir a mediunidade, mas ele entendeu, tornou-se amigo, foi para uma capela do interior, porque a igreja, logicamente, era contra isso, queria que ele expulsasse ela, e ele não conseguiu expulsar, não conseguiu fazer com que ela fechasse a casa espírita. E tornaram-se amigos. E essa casa espírita não só não fechou, como virou um asilo, virou um orfanato, uma creche, porque ela foi ampliando. E um homem que gostava muito dela, que era apaixonado, queria casar, mas ela não casava, pois não se sentia viúva, ele, muito rico, começou a bancar, a construir tudo que ela precisava, transformou uma grande obra. E então ela vai falando que
Na capa está: nada é por acaso. Por mais triste que tenha sido sua vida, é apenas um projeto feito entre você e Deus para um futuro grandioso. Então, esse livro é uma joia rara, é pequenininho, é barato, e ele mostra que tudo que acontece com você, você pode interpretar como algo necessário para a sua evolução. Deus não castiga nunca. Ele sempre cria situações para que você possa crescer. Nunca pagar, mas sim evoluir, aprender a fazer o bem. É esse o nosso propósito nessa vida, fazer algo de útil e muitas vezes devolver felicidade para pessoas que um dia nós fizemos o mal. Não esqueça de dar aí um like, passe para alguém, com certeza vai ser útil essa informação. É útil para todo mundo. Faça algum comentário, indique, porque isso faça com que o canal cresça. Mesmo que você não goste muito, mas pode ser interessante para alguém. De qualquer forma, eu agradeço a colaboração. Muito obrigado.